Hoje, a gente vai mergulhar numa das maiores histórias de todas, a nossa. De onde viemos? Como foi que uma única espécie, a nossa, conseguiu dominar o planeta inteiro? Então vamos começar a desvendar isso. Olha só que imagem incrível. Bilhões de pessoas espalhadas por cada canto do globo. E pois é, todo mundo aqui pertence à mesma espécie, Homo sapiens. Mas essa dominação toda é algo, sabe, bem recente na longa história do planeta. E aí fica a grande pergunta: como é que tudo isso começou? E para a gente começar a entender esse mistério, tem um fato que é simplesmente impressionante. A diferença genética entre duas pessoas quaisquer no mundo é de menos de 1%. Isso mesmo, menos de 1%. O que isso quer dizer? Que apesar de todas as nossas diferenças de aparência, de cultura, a nossa herança é a mesma. É muito, mas muito profunda. Então, a gente entra no primeiro grande capítulo dessa nossa investigação, o grande mistério humano. Para entender quem a gente é hoje, precisamos voltar lá atrás, bem no comecinho, e fazer a pergunta fundamental: de onde viemos? Bom, ao longo da história surgiram basicamente duas grandes explicações para isso. De um lado, a gente tem o criacionismo, que defende que a nossa origem vem de uma criação por uma força divina, e do outro lado, o evolucionismo, que é a teoria científica de que as espécies vão mudando, se adaptando, ao longo de milhões e milhões de anos. Essa imagem aqui é fantástica porque ela mostra bem esse diálogo cultural entre as duas visões. É um símbolo muito forte de como a gente tenta conciliar fé e ciência. Nessa nossa conversa aqui, o nosso foco vai ser seguir a trilha das evidências científicas, ok? Pois é. O que foi que a ciência encontrou de concreto para ajudar a gente a montar esse quebra-cabeça da nossa história? E a resposta para isso, gente, tá lá no passado, enterrada, literalmente, nos fósseis, nos artefatos. E é aqui que a gente começa a jornada do nosso gênero, o gênero Homo erectus. É como se os fósseis fossem o nosso mapa, nos guiando numa viagem de milhões de anos para o passado. O que impressiona aqui é a escala de tempo. É gigantesca. A gente não está falando de milhares de anos, mas de milhões. Olha só, há 2,5 milhões de anos surgiam os primeiros do nosso gênero. Muito, muito tempo depois vem o domínio do fogo. E a gente, o Homo sapiens, nós somos praticamente os novatos nesse rolê, aparecendo só há uns 150 mil anos. Mas afinal, o que quer dizer fazer parte do gênero Homo? Basicamente, são essas características aqui. Essa combinação de um cérebro grande, a habilidade de criar ferramentas, o fato de andar em pé e, claro, o polegar opositor, que foi uma virada de chave para a gente conseguir manipular o mundo. É tipo o kit básico da nossa família evolutiva. Todo mundo conhece essa imagem da marcha do progresso, né? Essa da esquerda. Ela é super famosa. Só que hoje, a ciência já nos mostra um quadro bem mais complexo e detalhado, como esse da direita. Cada fóssil que a gente encontra é mais uma pecinha nesse quebra-cabeça gigante, que ajuda a gente a ter uma ideia de como eram de verdade os nossos ancestrais. Vamos dar uma olhada em alguns dos nossos parentes mais famosos, então. Temos o Homo habilis, o carinha das ferramentas, depois o Homo erectus, foi o primeiro a se aventurar para fora da África e ainda dominou o fogo, e claro, os neandertais, que eram nossos primos bem próximos, caçadores fantásticos. E aqui tem uma coisa incrível, a ciência já provou que muita gente hoje em dia carrega um pouquinho de DNA neandertal, ou seja, a história deles está literalmente correndo nas nossas veias. E tudo isso nos traz, finalmente, para a nossa própria história. O mais doido é pensar que por muito, muito tempo, várias espécies de humanos caminharam sobre a Terra ao mesmo tempo. Mas, no final, só sobrou uma: a nossa. A grande pergunta é: como? Como foi que o Homo sapiens se tornou o único sobrevivente? Bem, o ponto de partida da nossa espécie é a África. Foi lá, há mais ou menos 150 mil anos, que o Homo sapiens surgiu. E foi desse berço que começou a jornada que, eventualmente, nos espalharia por todos os cantos do mundo. Pausa para pensar no peso dessa frase. É muito forte. Imagina só, por milhões de anos o planeta teve vários tipos de humanos. Mas nos últimos 10 mil anos, só gente. Estamos sozinhos. Então, o ponto-chave é entender o que aconteceu, o que nos deu essa vantagem. A resposta parece estar numa série de grandes saltos, tanto sociais quanto tecnológicos. Primeiro, a gente vivia em pequenos grupos, caçando e coletando. Depois veio a grande virada, as primeiras aldeias. Com a agricultura e a domesticação de animais, tudo mudou, e esse foi o estopim para, mais tarde, surgirem as primeiras cidades e organizações sociais super complexas, como o Estado. Ok, agora vamos conectar toda essa história, que parece tão distante, com o nosso presente.
Como é que essa jornada de milhões de anos tem a ver com a gente hoje, aqui e até com nossa história local? E a verdade é que as marcas dessa jornada estão em todo lugar. Não é uma história de um lugar distante, não. Está literalmente debaixo dos nossos pés. E o Brasil, claro, tem um capítulo importantíssimo e fascinante nessa saga toda. Olha que legal! Aqui em Minas Gerais foi achado o fóssil da Luzia, um dos mais antigos de todas as Américas. A gente tem provas de que os primeiros povos por aqui eram caçadores e coletores super habilidosos que faziam artefatos de pedra, cerâmica, e tem também os misteriosos povos de Sambaquis. Eles construíram aquelas montanhas de conchas enormes no litoral e desapareceram há só 500 anos. Para a escala de tempo que a gente está falando, isso foi ontem. E com isso, a nossa viagem pelo tempo chega de volta ao presente. A gente percorreu um caminho inacreditável, não é? E aí fica a reflexão. Depois de milhões de anos de evolução, de 150 mil anos como espécie, qual vai ser o próximo capítulo? Para onde a gente vai agora? O que o futuro guarda para a única espécie de humano que sobrou no planeta? Bom, essa é uma história que ainda está sendo escrita.